Boa noite a todos e todas. Vamos começar. Meu nome é Sérgio Vidal, sou antropólogo e fui convidado para coordenar a mesa Uso Recreativo e Medicinal da Maconha, uma nova regulamentação. Eu queria falar rapidamente uma inspiração que me veio pouco antes de começar a mesa, uma inspiração no sentido mais puro, que seria ideias que entram pelas narinas, e é coisa rápida, e que eu achei que tem muito a ver com as pessoas que vão falar nessa mesa, que para mim é uma honra estar coordenando, que são pessoas que falam do passado, do presente e do futuro da maconha no Brasil e no mundo, né? Então, rapidamente, a maconha é amor, ódio, paz, guerra. A maconha é só uma planta. A maconha é doença, cura, veneno, remédio. A maconha é só uma planta. A maconha é caos, ordem, lei e crime. A maconha é só uma planta. A maconha é Deus, o demônio, é dor, esperança, fé e desespero. A maconha é só uma planta. A maconha é passado, é presente, é futuro. É só uma planta, é tudo isso e muito mais. Então, sem mais delongas, eu queria convidar à mesa o professor Luiz Motti, o professor Jorge Luiz, o professor Paulo Fraga e o professor Elisaldo Carlini. Pela ordem, com a palavra, o professor Luiz Motti. O PowerPoint, por favor. Eu agradeço o convite. Acho importantíssimo simpósios, congressos desse tipo, porque ainda se trata, no caso específico da maconha, tanto preconceito, tanta ignorância, tanta discriminação. E quero dizer que, na verdade, esse trabalho, a minha incursão nessa área, além da pesquisa participante, que continua desde a minha mocidade até a terceira idade, essa pesquisa foi feita em 84. Está fazendo, portanto, quantos anos? 30 anos. Sendo que a do professor Carlini é de 81, anterior à minha. Então, somos, na verdade, não é? Para não falar que é dinossauro, mas somos precursores, né, numa época que ainda pesquisar esse tema era extremamente problemático. São 15 minutos, né? Pois, então, por favor, marque aí. Era extremamente problemático porque é um tema tabu, não é, demonizado, e que, felizmente, eu vejo a quantidade de pessoas pesquisando em tão diferentes áreas, não é, de drogas, que a gente conseguiu, né, naqueles anos ainda de ditadura, lançar essas sementes que hoje em dia tem tantas pessoas pesquisando. Quero dizer que o artigo, esse que eu me refiro, A Maconha na História do Brasil, foi publicado nesse livro, que também está o professor Carlini, de Amba Sarabanda, que é de 86. É uma coleção de textos sobre a maconha no Brasil. E eu, ao resgatar a história da maconha no Brasil, não é a maconha na história do Brasil, não estou fazendo a história da maconha no Brasil, porque é um trabalho muito mais amplo. Eu encontrei, pesquisando em diferentes arquivos, várias referências ao consumo, não é, da cannabis sativa, e é uma maneira de, não só um trabalho meramente de resgate histórico, mas para ter um significado político contemporâneo, para mostrar as raízes do canabismo, que tem raízes históricas profundas, raízes culturais, daí a importância da antropologia, inclusive, para mostrar que um traço cultural de muitas culturas, de origem africana, assimilada pelos índios, pelos
luso-brasileiros e outros europeus, e que, portanto, a sua descriminalização é um ato antropológico, na medida em que faz parte de certas culturas da nossa sociedade. Próximo, por favor. É curioso que, antes da maconha, o fumo, o tabaco, né, foi considerado, chamado da erva santa, não é? Chamado de petum pelos índios, essa sim uma erva nativa da América Central do Sul. Ela foi uma verdadeira mania que as pessoas, até santos, não é? Como São Afonso Ligório, fumava ou então cheirava o rapé, e houve todo um contrabando, toda uma verdadeira repressão do Estado em relação ao fumo, como se faz exatamente com a maconha nos tempos contemporâneos. A maneira como eles escondiam o fumo para levar para a Europa, para não ter que pagar imposto, né, botando até dentro de santo, né, o chamado santo do pau oco, onde se escondia a maconha dentro das esculturas. Então, é curioso que se chamava beber o fumo, não existia nem a palavra fumar, né? A descrição de como se consumia o tabaco era através do verbo beber. Próximo. A origem da cannabis sativa, não veio do Cáucaso, lá do Himalaia, não é? E foi através de lá, o professor Carlini e outros já fizeram esse resgate dessa transmissão, não é? Através dos árabes, que veio pelo Mediterrâneo, pelo continente africano, e tem uma conexão africana. Quase todos os investigadores dizem que a diamba é de origem africana, trazida que foi pelos negros do Congo, à época da escravatura. A afirmativa é difícil de ser amparada ou contestada, não é? Próximo, e a gente vai ver que foi o Linnaeus, né, quem descreveu e quem catalogou, né, no século XVIII. Próximo. E que a tradição africana, sobretudo Angola, na medida que é chamado fumo de Angola, e a maioria das palavras ligadas à cultura da cannabis tem raiz do banto, quer dizer, da língua Angola, como a própria palavra maconha, fumo de Angola, pango, diamba, grogoió, não é, vários instrumentos e objetos ligados à maconha têm a ver essa tradição, portanto, africana. Há descrições dizendo que os africanos de Angola teriam trazido a semente amarrada num paninho, na sua tanga, etc. Não se sabe, né? O certo é que bem do começo já do século XVI já tem notícia em Portugal e em Angola o seu consumo, e no Brasil eu tenho documento a partir do século XVIII. Próximo. Por favor. Nos calundus de Minas Gerais, sobretudo, que era como era chamado os candomblés, né, as religiões de origem afro-brasileira, até o século XIX não existia a palavra candomblé. Só no começo do XIX que aparece. O termo mais comum, além de ser chamado de feitiçaria, coisa do diabo, era o termo calundu. Então, esse escritor, Pires de Almeida, que num livro sobre a libertinagem no Rio de Janeiro, olha que descrição que ele dá. Homens e mulheres de toda a casta, completamente nus, imagina, afluíam aos candomblés e no meio de danças convulsionadas e aos vapores de pango faziam comemorações às almas. Há várias descrições para o século XIX, fim do século XIX, começo do século XX, da utilização da maconha em terreiros de umbanda, de candomblé, etc. Mas, o próximo, por favor. Eu encontrei nas Minas, né, na região de Sabará, Ouro Preto, os slides estão disponíveis, quem quiser depois pegar o PowerPoint está à disposição. Eu encontrei descrição do consumo em forma de pó. Não fala que o nome, obviamente não vai falar o nome científico, cannabis, e nem a palavra maconha, mas de certas folhas que, amassadas, as pessoas cheiravam e entravam em transe e se comunicavam com os espíritos e tal. E essa descrição de 1749, em Minas Gerais,
Um músico de origem portuguesa, tocava instrumentos musicais, 1749. Ele é denunciado à Inquisição por ter mantido relações homoeróticas, né, de sodomia com outros jovens, e ele diz que, né, estando esquentado com o aguardente e com o pitar, mas arrependido promete se emendar do dito vício e não tornará a beber aguardente novamente, nem usar do pito, né? Era chamado pito de pango. Não há referência explícita que era maconha, mas ele falar que estava... que ele estava de tal modo inebriado, não é, pelo aguardente, pela cachaça e pelo pito, com certeza deve ser a cannabis, que somente, porque o cigarro em si, não é, o charuto usado na época, não tem essa capacidade de levar a esse tipo de controle. Próximo. Bom, a primeira documentação que a gente encontra até agora é de 1830, no Rio de Janeiro. A Câmara Municipal determina que é proibido a venda e o uso do pito de pango, bem como a conservação deles em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber, o vendedor em 20 mil réis e os escravos e mais pessoas que dele usarem em 3 dias de cadeia. Quer dizer, nesse mesmo ano, 1830, é quando morre lá em Lisboa a rainha Carlota Joaquina, que foi a mulher de Dom João VI, que foi a mãe de Dom Pedro I, avó do Pedro II, e que é a consumidora da maconha, não é? Em forma de chá. E ela há uma descrição, que no artigo eu transcrevo esse documento, em que ela fala de que, na hora de morrer, ela pediu que trouxessem um chá daquelas folhas, etc. De modo que essa repressão, não é, tem a ver, no Rio de Janeiro, com o fato de que pessoas, os escravos ou trabalhadores que consumiam uma quantidade grande da cannabis, ficavam alegres, ficavam tranquilos demais e não tinham o mesmo desempenho no trabalho braçal que se exigia dos escravos. O Richard Burton, que era embaixador da Grã-Bretanha no Brasil, por volta de 1840, 50, em Minas Gerais, ele tem uma descrição interessantíssima de que numa mina de ouro, não é? Ele viu escravos sentados, assim, tomando cachaça e fumando a diamba, ele usa o termo, que ele falou que eu vi exatamente na Serra Leoa, os mesmos negros também fumando e tendo esse efeito deles ficarem alegres e cantarolando, etc. Então, ele diz até o preço, não é? Quanto é que custava, mais ou menos. Uma mão cheia de maconha custava o equivalente a 5 quilos de carne. E se a gente for fazer o cálculo, é mais ou menos isso, ao menos aqui na Bahia. Não é? Uma 100 gramas de fumo custa mais ou menos equivalente a 5 quilos de carne, 100 reais mais ou menos, né? Ou 50 gramas. De modo que parece que o preço... não... E também ele tem um detalhe interessante, que ele diz que era chamado de ariri. E eu fui conferir os dicionários de botânica, na época, ariri era o nome de uma palmeira, nada a ver com uma canábica. E... eu falei, mas do mesmo modo que a gente chama maconha de fumo, de tabaco, ou nos Estados Unidos, na Inglaterra, chamam de grass, né, que é grama, capim, e provavelmente estavam usando já um artifício para, em vez de chamar o nome dela, que era um nome muito bandeiroso, usar o nome de uma outra planta para se referir a essa... Pronto, mais 5 minutos. Próximo, estou concluindo. Agora, o consumo da liamba, planta dóica, cada pé apresenta apenas flores de um sexo, associado à prática da homossexualidade. Quer dizer, então, tanto o professor Carlini quanto eu descobrimos documentos que mostram essa associação a homofobia ligada ao canabismo. Segundo a reportagem da revista Fatos e Fotos, de maio de 81, um famoso urologista gaúcho afirmava que 90% das mulheres que já tiveram experiência homossexual enveredaram-se no homoerotismo porque relações com os homens eram insatisfatórias, devendo-se grande parte dessa insatisfação ao fato de seus parceiros consumirem a maconha.
Aí, o homossexualismo, como era chamado, e não a homossexualidade, surge como uma opção. Em outras épocas, a mesma maconha foi acusada de ser difundida no Brasil por agentes da CIA e associada a outro contexto, a subversão comunista. Quer dizer, então, essa demonização da maconha, seja ligada à homossexualidade, à subversão, etc., é uma constante, não é, na nossa história e que tem que ser desconstruído. Próxima. Concluindo. Alguns maconheiros VIPs, né, além do Fernando Henrique, que fumou, mas não tragou. O Gilberto Freire foi o primeiro, né, mais antigo. Ele descreve a sensação que ele teve. Quer dizer, eu acho corajosíssimo um intelectual da grandeza do Freire ter assumido isso, né? O Gilberto Gil, a reação dele quando foi preso lá, se não me engano, em Florianópolis, o Caetano fazendo um escândalo na porta, e não sei o quê, e o Gil assumindo que fumou, que fuma, que tinha fumado, etc. Quer dizer, então, importante que pessoas de posição de destaque tenham essa coragem de assumir, porque é uma das formas de mostrar que não está associada à marginalidade, a ser maloqueiro, né, maconheiro e maloqueiro, quase como sinônimos, etc. Próxima. E a minha contribuição a essa luta pela descriminalização, em 84, no congresso da Associação, na reunião da Associação Brasileira de Antropologia, eu apresentei essa moção, considerando que o uso da cannabis sativa é prática tradicional em diversos segmentos da sociedade brasileira. Considerando que pesquisas científicas, tanto nacionais quanto internacionais, relativas ao uso da cannabis, não comprovam que o seu uso implique independência nem provoque obrigatoriamente danos sociais, considerando que a experiência de outros países que adotaram política liberal quanto ao uso da cannabis sativa revelam menos prejuízos sociais e pessoais do que nos países onde o seu uso constitui crime, haja visto o Uruguai, a Associação Brasileira de Antropologia decide promover a criação de um grupo de trabalho específico que reúna pesquisadores interessados em discutir e divulgar trabalhos sobre o uso da cannabis sativa em diferentes segmentos da sociedade brasileira e encaminhar ofício aos órgãos governamentais encarregados da repressão ao uso da cannabis, incluindo cópia desta moção, pleiteando a imediata descriminalização do seu uso. Quer dizer, 84, não é? Quer dizer, então, há 30 anos passados, já uma posição, acho que de vanguarda, dentro da academia, pela descriminalização do uso da cannabis. Próxima. Então, aí tem o meu e-mail, estou à disposição para pessoas que queiram dialogar, embora que seja uma área que eu pesquisei naquela década e não continuei, diversifiquei meu interesse para outras áreas. Muito obrigado pela atenção.